Ora, boa tarde. Estamos aqui assim para começar o novo painel sobre aquilo que pretendemos conversar um pouco sobre aquilo que foi a disrupção sentida na economia e na sociedade nos últimos 18 meses, 20 meses da nossa vida. Este painel está focado na questão nos setores da indústria, da energia e do retalho. Para tal, tenho comigo 3 convidados que me vão ajudar a caracterizar, digamos, aquilo que foi este momento. Começo por apresentá-los. O Bruno Capelas, que é Corporate Sales Manager da Axians, está aqui assim à minha esquerda. Depois o Frederico Costa, que é Head of Finance Telco Auto Agencies da Google. E depois temos o José Tavares, ou por último temos o José Tavares, que é Solutions and Innovation Director na SAP Portugal, e portanto com eles os 3 vamos ter aqui assim uma conversa sobre aquilo que foi, digamos, as alterações dos últimos meses. E a começar, a primeira questão que vai ser idêntica para todos vós, eu vou pedir para nós sermos céleres no processo, tem a ver com isto. Assistimos a um conjunto de alterações nos últimos 18, 20 meses, enfim, esta ruptura na nossa existência foi considerável. A economia, as organizações, as pessoas deram uma resposta a esta nova realidade e para tal muitas vezes contaram com aquilo que é o ecossistema da TI, em geral, e em particular com o ecossistema de startups. Aquilo que eu começo por pedir ao Bruno é qual é a vossa visão da disrupção que assistiu nestes 3 setores e como é que as startups contribuíram para dar uma resposta a esta nova realidade. Bruno. Muito boa tarde, Timóteo, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje a partilhar um pouco também da visão da Axians neste último período de tempo, que foi um período adverso e felizmente estamos a recuperar nesta saída da pandemia e, portanto, esperamos também que continue esta saída rápida. O que nós enfrentamos, e no contexto em que eu trabalho, muito mais focado na indústria na Axians dentro do grupo Vinci, é que, de facto, a grande disrupção foi a capacidade de conseguir reter talento das organizações dentro destas áreas, deste ambiente de negócio e que, de facto, no início conseguimos facilmente criar aqui mecanismos, sendo uma empresa de serviços ligada à tecnologia, para suportar essas organizações, seja na indústria de papel, seja na indústria de trade shipping, no qual cooperamos, em que medida é que conseguimos rapidamente resolver situações mais adversas do lado destas organizações, que encaramos como somos nossos parceiros, não como clientes. E nesta jornada conseguimos também, como nós, a empresa, reinventar um pouco de que maneira é que nós conseguimos, de facto, ultrapassar este tempo. E conseguimos arranjar mecanismos céleres para ajudar estas organizações e, portanto, a grande dificuldade aqui disruptiva é como é que agora materializamos esta captação e retenção de talento nessas organizações que cada vez mais são mais globais e que, de facto, as pessoas que trabalham nestes ambientes têm sempre oportunidades agora de também se reinventarem com N programas de upskill, de reskill que, de facto, existem ativas e, de facto, a nossa preocupação e responsabilidade como organização é suportar e ajudar estas organizações com destes verticais, seja indústria, seja retalho, e, de facto, é para nós uma preocupação muito, muito grande. E como é que viu o papel das startups na resposta, digamos, àquilo que foram as diferentes circunstâncias criadas pela pandemia? É uma boa questão, porque tipicamente até o próprio Grupo Vinci e a própria Axians é incubadora de N startups de criação de novas áreas de negócio e de serviços, o que significa que tipicamente este tipo de startups são geradas para suportar unidades de negócio e estamos obviamente muito atentos às startups que estão no mercado e de facto têm capacidade de entrega para algo muito específico, quando não há essa oferta muito específica e que felizmente foi um período de adaptação também da própria Axians a essa realidade. E de facto, dentro da nossa gênese já existe a capacidade empreendedora que de facto dá a oportunidade também às nossas unidades de negócio serem próprias startups para suprir necessidades do mercado. E essa grande vantagem foi esta reorganização que tivemos que fazer. Já foi para nós linear e foi fácil, já tínhamos partilhado isso também anteriormente. Foi fácil para nós em algumas medidas porque já estamos habituados a trabalhar de uma forma automatizada, remota, de suporte aos nossos clientes, que são nossos parceiros de negócio, mas que também conseguimos entregar aqui, de facto, uma outra visão de startup
e dar oportunidade também a unidades de negócio se reinventarem e reproduzirem de uma forma muito mais ativa dentro da organização. Frederico, a mesma questão para si, relembrando apenas como é que viu, digamos, a disrupção nestes 3 setores e como é que viu o papel das startups na resposta a esta realidade, a esta nova realidade? Muito bem, reforçando o agradecimento à EDC pelo convite. Eu acho que primeiro é redutor falar em 3 setores, porque acho que aquilo que nós passamos nos últimos 20 meses afetou de forma absolutamente estrutural qualquer setor de atividade. É evidente que uns conseguiram sair um bocadinho melhor que outros por causa da forma como a pandemia foi evoluindo. Nós vimos 3 causas claras do nosso ponto de vista que trouxeram esta disrupção de forma acelerada. Uma, a pandemia per si. Novas formas de trabalho, as pessoas fechadas em casa e com um tema complexo que é a pandemia nem no tempo nem no espaço aconteceu da mesma forma em todos os países e em todas as geografias. E esse é um problema. A segunda causa, que deriva da primeira, é o comportamento do consumidor. E este é de facto o trigger de todo o impacto que os setores e que as empresas vivem, que é o meu consumidor mudou, seja o meu consumidor final, seja um B2B, e aqui estamos a falar do cliente, mudou, as suas expectativas mudaram, a forma como eles pensavam mudou e como é que eu me vou adaptar a isto. E a terceira causa foi esta mudança do consumidor trouxe uma disrupção gigantesca entre a oferta e a procura. Isto é, a procura cresceu muito por novos produtos e novos serviços e o mercado não teve capacidade, ainda hoje não tem, de conseguir escoar esses produtos e serviços para fazer face a esse desequilíbrio. E esta foi a grande oportunidade para algumas startups e para algumas áreas das startups, que é, as startups existem na sua gênese e no seu DNA para ser aquilo que fecha o gap entre as necessidades do mercado, que não conseguem ser supridas muitas vezes por questões da tradicionalidade das indústrias, portanto, esse gap e aquilo que são as necessidades do consumidor. E algumas startups e algumas áreas, sobretudo em indústrias como o retalho, houve claramente a exploração e houve muita inovação que startups trouxeram ao retalho e para fazer face, mais uma vez, às necessidades dos consumidores. E, portanto, o que nós vemos é que, isso depois teve efeitos em cadeia logística, não há produto para escoar, temos o tema dos chips hoje que é difícil e afeta tanto o setor energético como o setor dos transportes, como o setor automóvel, o setor dos consumer electronics, não há capacidade de escoar produtos. Temos fábricas fechadas. Nós hoje no sudoeste asiático temos a variante Delta que chegou a Portugal em janeiro, está a chegar agora ao sudoeste asiático, as fábricas estão fechadas e o papel das startups hoje é perceber este ecossistema completamente rompido e dizer como é que eu vou conseguir suprir as necessidades do mercado e trazer inovação e, no fundo, sobreviver à custa de algumas das ineficiências do mercado mais tradicional. A mesma questão para si, como é que viu esta disrupção e como é que vê, sendo uma empresa incumbente, não é? Uma das maiores empresas neste ecossistema, como é que vê, como é que assistiram a toda esta disrupção nos últimos meses? Obrigado, Timóteo, e em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite para estar aqui presente, que muito nos honra. E eu, em primeiro lugar, quero enaltecer o documento apresentado e que está em debate hoje. Claramente mostra aquilo que é uma visão bastante ampla e detalhada do ecossistema de startups e empreendedorismo que temos em Portugal e demonstra muito claramente o poder que a inovação traz às diferentes indústrias. Obviamente estamos a falar de 3 setores de atividade bastante distintos, mas que confluem todos, obviamente, na satisfação daquilo que é o seu produto e o serviço junto dos clientes. Quer estejamos a falar da área de energia, quer estejamos a falar da área de retalho, quer estejamos a falar da área de indústria, algo muito concreto está a acontecer. E vemos isso muito na área de energia, na área de utilities, cada vez mais uma multidisciplinaridade de bens e serviços que está no seu próprio catálogo, que obriga a conhecer o cliente. Já falámos de retenção de talento, já falámos de cadeias de abastecimento. Claramente, hoje, há um grande desafio e onde as startups também podem contribuir é dar os instrumentos e dar as ferramentas necessárias para realmente conhecer o cliente e conhecer os produtos e conhecer os serviços. Algo que a SAP tem trabalhado muito e através do seu programa SAP.io, que desde já desafio todos a que nos estão a escutar a visitarem,
quer através de uma perspectiva de incubadora, quer uma perspectiva de financiamento, nós conseguimos fornecer os instrumentos, as metodologias, mas também o networking e o mentoring à escala mundial para que startups realmente consigam chegar e cumprir e entregar aquilo que é o seu objetivo e os resultados esperados. Do ponto de vista da SAP, olhamos para as 3 indústrias com cadeias de valor obviamente distintas, mas que realmente necessitam de ter este poder de inovação, de ter este empreendedorismo para realmente elevar aquilo que é a sua entrega e a satisfação dos seus clientes. Sim, senhor. Outra das coisas que nós vimos e que começa a ser é este regresso à normalidade. Os estudos que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos meses, e nós temos acompanhado ciclicamente aquilo que é a evolução da dinâmica das organizações nacionais, tem-nos mostrado que há um grupo de empresas já bastante elevado, estamos a falar cerca de quase 40% das empresas, que estão neste momento numa situação de regresso à normalidade. Essas empresas são aquelas que aproveitaram, digamos, a crise para acelerar todos os processos de transformação digital. Vimos também um conjunto, apesar de reduzido, de empresas que ainda lutam pela sobrevivência, são aquelas que, pura e simplesmente, não usaram os mecanismos, nem as iniciativas, nem na transformação digital para conseguir ultrapassar os problemas e, portanto, estarão mais lentas nesse processo. E vimos cerca de 1/3 das organizações que, neste momento, estão a construir aquilo que é a resiliência, uma nova resiliência, que é uma resiliência digital, que, na prática, aquilo que permite é que choques futuros dar resposta adequada, esta consciência de que vão existir choques futuros, dar a resposta adequada, adaptar-se às novas condições de negócio, mas mais importante do que isso, e por isso o enfoque na resiliência digital, esta nova normalidade, que é construída a partir da resiliência digital, implica que estas organizações depois tenham a capacidade de capitalizar as novas oportunidades criadas para estas situações anormais. Pronto, neste novo contexto, aquilo que eu vos pergunto aos 3 é o que é que daquilo que nos últimos 20 meses nós vimos emergir de soluções e de aplicações e de resposta à crise vai permanecer, do vosso ponto de vista, nestes setores, obviamente, ou em geral, porque não é necessário só circunscrevermos a estes 3 setores, e qual vai ser o papel das startups e do ecossistema de startups nesta nova normalidade, agora reforçadas, porque muitas delas conseguiram dar uma resposta a oportunidades ou a desafios que eram bastante complicados no passado. Começo por si, Bruno. Creio que já falámos um pouco no painel um pouco sobre isso. Diria que, de facto, é mesmo um desafio agora como é que as empresas vão se reorganizar nesta nova normalidade. O que nós estamos a assistir é, de facto, e já criámos internamente mecanismos nesta transição de transformação digital, com programas como o Twin Transition Lab da Axians, portanto, que é um programa que faz com que, de facto, as empresas consigam analisar end-to-end com um ambiente de co-criação, com os próprios clientes, de facto, um espírito de startup também nessa matéria, portanto, como já tinha referido anteriormente, que faz com que esta startup que nós, de facto, desenvolvemos vai ajudar as empresas numa ótica de transição digital e energética. Portanto, o que significa que, com a preocupação ambiental, com a preocupação sobre as pessoas, com a preocupação sobre a própria mecanismos, processos e, obviamente, mapeado muito com a tecnologia que vimos e estamos a presenciar hoje, o que é certo é que, de facto, o novo normal vai passar por as próprias empresas vão ter que ter uma camada de decisão muito mais transversal e muito mais orgânica nas suas camadas de, portanto, tomada de decisão final. E por essa razão é que encaramos que, de facto, este novo normal vai ser, por exemplo, no ótica de retalho, o offline vai ter os seus desafios para materializar a tecnologia, para dar suporte às pessoas que vão, portanto, buscar a sua matéria, o seu bem de consumo, e de facto o online explodiu brutalmente e criámos também mecanismos para suportar nesta matéria, mas claramente, de facto, esta transição digital é muito ligada às pessoas e acreditamos que as pessoas têm aqui um papel fundamental de mudança de paradigma, de mindset, que já estamos a encarar isso e acelerámos isto no último ano e meio. Portanto, foi evidente que, de facto, estamos num processo de aceleração contínua para que, de facto, as empresas que trabalham nestes setores já trabalhem de uma forma diferente. Dou exemplo também de empresas parceiras, clientes, que
trabalham connosco, empresas ligadas à parte do trade shipping, que já tinha mencionado anteriormente, têm muito focado na automação. Portanto, em que processo é que eu vou automatizar a saída de um contentor para entrar numa carga e entregar no destino de entrega, neste caso. E, portanto, estamos a criar mecanismos desta própria reorganização deste tipo de empresas. E, de facto, acelerou muito no último ano e meio e veio para ficar um novo modelo de trabalho, muito ligado, obviamente, aos processos, à tecnologia, acima de tudo, às pessoas. Mesma questão? Sim, o que é que vê que vai permanecer e qual o novo papel que podem ter as startups? Bem, eu gostava de saber, de ter a bola de cristal, mas o que é que nós notamos? O que é que nós notamos de forma absolutamente clara? A volatilidade, incerteza e complexidade vieram para ficar e não vão desaparecer, mesmo que a pandemia de hoje para amanhã desapareça e que fique tudo bem e não haja mais nenhuma pandemia nos próximos anos. Isto traz um desafio grande às empresas mais corporativas, ao corporate governance, porque a rapidez e a agilidade passaram a ser o novo normal. Quem quer ganhar tem que ser ágil e rápido. E aí as startups estão a mostrar como é que isso se faz. Muitas das startups atrasaram um bocadinho o seu processo, por exemplo, algumas com quem nós trabalhamos, o seu processo de expansão internacional, mas não o meteram na gaveta. A partir do momento em que perceberam que em algumas regiões a coisa começava a abrir, eles aceleraram outra vez o seu processo de expansão internacional que fazia parte do seu modelo de negócios e do seu business planning. E, portanto, esse é o primeiro ponto. O corporate governance vai ter que evoluir muito para trabalhar e saber abraçar a incerteza, a volatilidade e as futuras crises que nós sabemos que vão acontecer, sejam elas financeiras, ambientais, temos agora o vulcão, o que é que aquele vulcão de repente de um dia para o outro trouxe de complexidade à questão logística, portanto, temos aqui, as empresas têm que acelerar isso. E, portanto, esse é um ponto. O segundo ponto, também já falado, que tem a dicotomia entre as startups e o mundo tradicional, tem a ver com o talento. E o talento e as novas formas de trabalhar. E essas, para mim, são aquelas onde, eu não gosto de chamar a guerra, mas onde o mercado vai trabalhar e vai disputar. Que é, não só eu tenho que saber, eu empresa, que eu tenho startups hoje, que mais facilmente conseguem atrair talento do que eu, e mais facilmente conseguem trazer novas formas de trabalhar que vão continuar a atrair mais talento do que eu. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é as novas formas de trabalhar até nas empresas. O tema de trabalhar remotamente 100% ou não trabalhar remotamente 100% é um tema que pode atrair mais pessoas. Portanto, a base de toda a complexidade é esta. O que é que nós, Google, podemos estar a fazer? Nós sabemos que para uma startup o tema do upskilling é absolutamente crítico. Eles têm vários estágios. A partir de uma certa altura, existe um gap entre as necessidades de competências que eles precisam e aquilo que o mercado tem para oferecer. O nosso programa Ateliê Digital, na nossa opinião, foi um programa absolutamente disruptivo no mercado português. Formou mais de 100 mil pessoas nos últimos 3 ou 4 anos em competências digitais, das mais básicas como saber fazer um currículo, até outras como construir um website e saber fazer um website. O outro programa que foi, na nossa opinião, um sucesso, que foi o Android Training Program, em que nós tentamos formar 3 mil pessoas em fazer desenvolvimento de programação em Android, que é absolutamente crítico, visa simplesmente conseguir entregar ao mercado skills, competências e pessoas que consigam ser absorvidas pelo mundo tradicional e pelos setores tradicionais com quem nós trabalhamos, mas também por estas novas empresas que têm uma necessidade brutal. Depois, e para finalizar, tentando ser breve, trabalhar muito de perto com aceleradoras e com incubadoras. Isso é absolutamente crítico. Como coaching, mentoria, a fazê-los aceder a sistemas que até são públicos sobre alteração de produto, diversificação de produto, expansão internacional, que tipo de informações e que tipos de frameworks é que o Google tem, que estão disponíveis para estas empresas, para elas perceberem melhor os mercados para onde querem ir trabalhar, como é que devem trabalhar, com quem devem trabalhar. Ok. A mesma pergunta também para si. Como é que vê? Já falámos que uma tecnologia pode conduzir à otimização e à automação de processos, falamos de talento e, obviamente, desta nova forma de trabalhar. Há uma área que, por acaso, vem muito bem detalhada no documento, no relatório do ecossistema de startups e empreendedorismo em Portugal, que é a área da sustentabilidade e que claramente está a tomar a liderança naquilo que é as prioridades de qualquer board, de qualquer empresa. Isto é, não basta só
somente gerir a top line, não basta gerir somente a bottom line, cada vez mais é preciso gerir a green line. Porquê? Porque os mercados o exigem, os clientes o exigem, os consumidores o exigem esta transparência e exigem ações concretas. Temas desde a redução de pegada de carbono, a ação climática, temas de diversidade, igualdade, inclusão, sentido da comunidade e tudo o que tem a ver com a capacidade de realmente endereçarmos o ciclo de vida do colaborador, na sua perspectiva, mas também da sua cadeia de valor das organizações, é extremamente importante. Do ponto de vista da SAP, nós, de forma a que conseguimos potenciar e dar os instrumentos necessários às startups, disponibilizamos cerca de 8 cohorts espalhados pelos vários setores de atividade, de uma forma global, que trabalham diretamente sobre aquilo que é a nossa engenharia de software, de forma a termos as soluções para endereçar todas estas temáticas. Não basta somente, obviamente, ter tecnologia é um enabler, ponto. É preciso que realmente impacte aquilo que são as cadeias de valor, impacte os processos de negócio e que realmente dê esta transparência que é aquilo que todos nós hoje, na nossa comunidade, o exigimos. Estamos a chegar ao fim, vejo que o tempo está a acelerar, o tempo não para. Vou pedir a cada um comentário final, muito curto, muito rápido, algo que tenha ficado por dizer, que seja crucial e que vocês achem que possa ser interessante para o nosso público. Bruno, começo por si. Creio que já tocámos, quase todos os pontos são em simultâneo, portanto, todas as organizações. Claramente, eu volto a realçar o fator desta questão da transição, o fator humano vai ser um fator preponderante nos próximos tempos, a capacidade das empresas conseguirem reter pessoas, reter talento, já falámos disso várias vezes, e de facto esse é o único tema que queria realçar mesmo, era como é que as organizações da dimensão da Axians, de uma SAP, de uma Google, estas incumbentes, e também mapeado muito com as startups, qual vai ser, de facto, a preocupação mesmo de captar estas pessoas e ficarmos com estas pessoas com a maior capacidade para conseguir entregar o maior nível de resposta aos desafios do mercado, porque cada vez mais temos pessoas a fazer nearshore, a fazer trabalhos para fora, e a retenção e a captação de talento vai ser o grande desafio dos próximos tempos. Frederico. Na nossa perspectiva, nós temos que, de facto, nutrir bem e trabalhar bem este ecossistema de startups, sobretudo em Portugal. O nosso objetivo é que elas continuem a operar em Portugal, mesmo que tenham desígnios de expansão internacional. E aí nós temos que saber e trabalhar muito bem. Nós trabalhamos com startups portuguesas que são absolutamente incríveis e as melhores a fazerem aquilo que fazem, com uma ambição que muitas vezes nós não vemos até nas empresas dos setores mais tradicionais. Eu dou 2 ou 3 exemplos que me são muito queridos. Eu trabalho de perto de uma, eu não quero chamar pequena, mas uma empresa chamada B-Parts, que vende peças de automóveis usados online. E foi comprada há 2 ou 3 anos por uma empresa, um grupo chamado PSA, toda a gente sabe o que é o grupo PSA, e quando às vezes nós perguntamos à equipa da B-Parts qual é a sua ambição, eles dizem, muito simplesmente, nós queremos ser o líder mundial em venda de peças usadas de automóveis online. Como é que nós podemos, a partir daqui, ajudar a B-Parts a perceber quais são os melhores mercados onde entrar, que tipo de produtos devem entrar? Os carros e os automóveis no Brasil, nos Estados Unidos e na China são substancialmente diferentes dos automóveis que existem aqui. Que tipo de oferta é que há? Como é que o tema logístico agora da entrega dos automóveis, que está muito maior, pode ajudar no universo dos usados? Que tipo de insights de negócios nós temos de trazer? E, portanto, para nós é absolutamente crítico a continuar a apoiar o mercado, mas apoiar o ecossistema de startups no seu processo de internacionalização, porque não há nada que impeça Portugal de não ser uma segunda Israel em termos de nós ter as empresas e o talento cá, mas o mercado feito à escala global. Uhum. Pegando nestas palavras, o próprio documento espelha que o ecossistema de startups em Portugal ainda é novo. E apesar de estarmos em 12º no Innovation Scorecard da União Europeia, claramente empresas como as nossas devem ser capazes de fornecer estes instrumentos e ter esta capacidade, quer de mentoria, quer de, obviamente, fornecer soluções tecnológicas, de capacidade de automatizar e otimizar processos junto dos nossos clientes. Eu acho inacreditável este poder de inovação, acho inacreditável a criatividade que todas estas pessoas podem trazer para cima da mesa e compete-nos a nós claramente fornecer os instrumentos, fornecer o networking, fornecer as ferramentas necessárias para garantir que Portugal pode se tornar uma segunda Israel seguramente.
Startup Nation. Ainda temos um tempinho, eu não resisto a uma última pergunta. Ficou subjacente na maior parte das vossas respostas, mas eu gostaria mesmo de concretizar. Do vosso ponto de vista, as startups podem ser também uma forma de aceder a talento. Ou seja, eu não tenho que ter o talento interno, eu posso partilhar desse talento que está disponível como uma forma de complementar a minha escassez de recursos. As startups são veículos cruciais para reter talento. E, de facto, hoje em dia temos visões completamente diferentes de startups que trabalham de formas completamente diferentes e hoje em dia também, para empresas com estrutura mais densas, tem que, de facto, as startups vão ter uma resposta a dar quando a oferta dessas próprias empresas já não é tão flexível em si. E acho que hoje em dia essa captação de talento, desde pessoas que possam emigrar para Portugal, para poder também trabalhar daqui para fora ou de cá, ou mesmo cá, vão ter uma resposta muito importante para a nossa sociedade. E Portugal é de facto um país brilhante para receber jovens para poderem trabalhar cá e de facto as startups vão ter mesmo um papel importantíssimo na sociedade, sem dúvida alguma. Frederico. Sim, mas com algumas dúvidas, porque é muito difícil, sinceramente é muito difícil, daquilo que é a minha visão pessoal, é muito difícil tirar uma pessoa de uma startup. Deixa-me dar um exemplo. O meu filho, que mais velho, está na faculdade, está no segundo ano da faculdade, e hoje ele nota nos seus colegas uma maior apetência de, quando saírem da faculdade, no primeiro emprego, irem para uma startup, em vez de irem, por exemplo, como eu na faculdade, que era ir para uma consultora, onde a aprendizagem era muito acelerada. E isto mostra que de facto, as startups atraem muito mais talento e depois é muito difícil de buscar. Eles rodam mais as pessoas entre startups do que rodam entre startups e indústria tradicional. Porquê? Porque depois jogam no tal tema do corporate governance, que leva tempo. Tem processos. Os processos levam o seu tempo e mudam um bocado. Agora, eu acho que essa é uma grande oportunidade para as empresas. As empresas têm que saber e recrutar este tipo de talentos às startups e dar-lhes a autonomia necessária. Ou simplesmente complementar, ou seja, Exatamente. Complementar nas redes de... Mas o nível de autonomia e o nível de criatividade no trabalho tem que lá estar, porque senão as pessoas não querem, têm um nível de autonomia, um nível de relação, de aquilo que nós chamamos de psychological safety. Quando eu estou a trabalhar para uma startup, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é o meu trabalho, eu sei o que é que nós temos que ir do ponto A ao ponto B, porque recebemos um funding e temos que colocar no mercado e temos que crescer, mas ao mesmo tempo há outro tipo de preocupações que deixam de estar de lado e que as pessoas estão preocupadas em trabalhar e em performar. E isso é muito difícil de enquadrar numa empresa tradicional que tem as suas regras, que tem o seu legacy, não é? Tem o seu estágio de vida. Nós, Google, gostamos muito de dizer que somos ainda uma empresa com espírito startup, mas já temos mais de 20 anos e já notamos diferenças. E, portanto, tentamos sempre manter, mas notamos diferenças. Para finalizar e complementando aquilo que o Bruno e o Filipe disseram, foi que o grande objetivo aqui é realmente dar o acesso e compete-nos a nós dar o acesso. Nós, no programa da SAP.io, 94% das startups que participaram tiveram logo e conseguem realizar logo acesso a todo o nosso ecossistema, a todo o nosso ecossistema de clientes. E estão a trabalhar diretamente com clientes. Isto diz muito, porque obviamente existe o desafio, existe a ambição, existe o talento, mas depois existe um percurso. E este percurso compete-nos a nós também abrir esta porta. E acreditamos nós que todos nós, no âmbito das nossas empresas, conseguimos abrir estas portas porque trabalhamos em energia, trabalhamos em retalho, trabalhamos em indústria, como trabalhamos nos diferentes setores que existem atualmente. E estamos chegados ao fim. Agradeço a vossa disponibilidade para estar comigo. Espero que para todos que tenha sido interessante. Vamos nos voltar a ver certamente. Muito obrigado pela vossa participação e pelo vosso contributo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigadíssimo.